Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se o seu problema é equação de primeiro grau, seja porque você está aprendendo agora ou está revisando para o Enem, para um vestibular ou para algum concurso, fica nesse vídeo porque eu vou ensinar uma técnica, uma dica muito simples e muito fácil que pode te ajudar e te salvar na hora da prova. Vamos lá? Então, pessoal, vamos para a dica. Olha só, esse tipo de equação é uma equação muito simples de ser resolvida, tá? Mas para quem está aprendendo ou para quem já viu há muito tempo e não lembra mais como fazer, essa dica pode te ajudar muito. Olha só que bacana. Nós temos um valor de x, então se você observar aqui, ó, deixa eu clicar aqui, nós temos o valor de x exatamente aqui, certo? Esse valor de x está multiplicando o número 2, ou o número 2 está multiplicando o x, como vocês podem ver aí, e depois somando o 8, e o resultado está dando 14. E para resolver a equação, no começo, lá no sétimo ano, lá no oitavo ano, você aprende com o professor ou com a professora que a gente tem que passar para lá, passar para cá, somar dos dois dados, subtrair dos dois dados, e muitas vezes o aluno confunde. Na verdade, essa dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é para entender o porquê você subtrai quando há uma soma ou soma quando há uma subtração. Que é o seguinte, ó, você começou com o número x. Observe aí que você começou com o número x. Depois desse número x, você multiplicou por 2, correto? E aí você obteve mais algum número que a gente não sabe quanto que é, porque nós não sabemos o valor de x. Mas depois que você multiplicou por 2, você somou o número 8. E aí você obteve um resultado que você conhece, que é o número 14. Então, olha só que bacana. Se você fez uma multiplicação por 2 e depois somou 8, você pode encontrar o valor de x fazendo as operações inversas. Então, quando vocês aprendem lá resolver uma equação de segundo grau, perdão, uma equação de primeiro grau, o professor está ensinando vocês, na verdade, a resolver por uma metodologia de voltar o seu problema. Você tem a resposta final. Você sabe que no final você obteve o número 14. Mas o número 14 é só a resposta de uma conta que foi realizada por um número que você multiplicou por 2 e depois somou 8. Então, para resolver esse tipo de problema, pessoal, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e fazer as operações inversas. Então, por último, você somou 8, certo? Então, para você voltar o processo, para você voltar até o valor de x, você vai subtrair 8. Isso nada mais é o que você faz com uma conta de equação de primeiro grau. Só que essa metodologia, essa visualização por meio de fluxogramas, né, ou de, podemos dizer que é um fluxograma, pode talvez te ajudar a entender a base, o começo, a introdução de uma equação se você tem dificuldade em equações, né? Então vamos lá, 14 menos 8. Se a gente fizer a continha fazendo aqui de cabeça, 14 menos 8 dá 6. Então quer dizer, antes de você somar 8, você tinha o número 6, porque 6 mais 8 dá 14, então a gente retorna. E agora, pessoal, que você tem o 6, qual foi a última operação que você fez antes de obter o 6? Você pegou o x, multiplicou por 2 e obteve como resultado o número 6. Então, vamos fazer a operação inversa. Se antes de obter o 6 eu multipliquei por 2, para descobrir o valor de x, então, eu vou dividir por 2. Eu vou fazer a operação que é inversa que foi realizada para encontrar o 6. Então, 6 dividido por 2 dá exatamente o número 3. E pronto, você encontrou o valor do seu x, você encontrou o valor do x da sua equação. Então, a metodologia que os professores ensinam em sala de aula é uma maneira mais formal, mas é basicamente isso que eles estão fazendo. Se você observar, ó, vamos descer aqui um pouquinho, você tem uma equação de primeiro grau, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom, para facilitar a visualização de vocês. Vocês têm ali, ó, que 2 vezes um número somado com 8 é igual a 14. Se vocês lembram que a gente fez agora há pouco, nós começamos com a operação inversa de somar 8. A operação inversa de somar 8, pessoal, é subtrair 8. Então, você basicamente subtraiu 8 desse lado, mas você também subtraiu 8 desse lado. Então, o que o professor ensina, que parece muitas vezes que ele passa para lá com o sinal trocado, ou ele simplesmente faz isso, ó, né? Vamos subtrair 8 de ambos os lados. Então, nós temos aqui, ó, 2x. Bom, essa parte aqui, pessoal,
deixa eu diminuir um pouco a caneta, né? Essa parte aqui, ó, 8 menos 8 já era, tudo bem? Então, esse 8 desaparece nesse lado da equação. Agora, 14 menos 8, eu obtenho o número 6. Então, quando o professor ele vai lá e subtrai um valor, esse valor não é gratuito, ele não é qualquer valor. Ele subtrai um valor ou ele soma um valor para facilitar, ou como muitos dizem, isolar o valor do seu x. Mas, basicamente, o que ele está fazendo é voltando o processo, porque ele sabe que ele precisou multiplicar o x por 2 e depois somar com 8 para obter o número 14. Então, ele faz o processo inverso. Finalizando as continhas aqui, pessoal, olha só que bacana. Se 2x vezes 6, desculpa, se 2 vezes x é igual a 6, então eu obtenho que se eu dividir por 2 os dois lados, eu obtenho o valor de x. Então, o valor de x é igual a 6 dividido por 2. E aí, 6 dividido por 2 vai dar exatamente igual a 3, que foi o resultado que nós obtemos ali. Então, se você tem dificuldade com equação de primeiro grau, está retomando os estudos ou está aprendendo, talvez essa metodologia, essa forma visual te ajude. Vamos fazer só mais um exemplo, né? Então, observe essa situação aqui, ó. Nós temos que x menos 5 dividido por 3 é igual a 27. Então, vamos fazer o nosso mapinha. Nosso mapinha nós temos o valor x, nós subtraímos primeiro o número 5. Então, primeiro a gente fez uma subtração. E depois, por fim, nós dividimos por 3. Depois fizemos uma divisão. E aí o resultado deu esse resultado aqui, que é o número 27. Então, para resolver essa equação, a gente vai fazer o processo inverso. Então, partindo do 27, pessoal, quanto que é 27? Bom, primeiramente, qual a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Qual que é a operação inversa de dividir por 3? A operação inversa de dividir por 3 é multiplicar por 3. Então, vem aqui e multiplique por 3 o número 27. Se você fizer 27 vezes 3, né, vai dar o número 81. Então, quer dizer que antes de dividir por 3, o número era 81. E agora, antes de chegar no 81, você subtraiu por 5. Então, vem aqui e faça a operação inversa, some 5, né? 81 mais 5 dá 86. E aí, se você resolver a equação, você vai descobrir que o seu x inicial valia 6. Se você quiser testar, tem como tirar a prova. Como que eu faço para tirar a prova, Wesley? Basta você pegar a equação que você tem aqui e substituir o x por 86 e verificar se a conta bate. Então, basicamente, você vai fazer isso. Você vai copiar a sua equação x subtraído 5 dividido por 3 é igual a 27. Tudo bem? Só que no lugar de você deixar x, você apaga o x e você coloca o resultado que você obteve. Vou colocar de outra cor aqui para ficar melhor, né? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, o número 86. E aí, você resolva normalmente a sua equação, seguindo a ordem natural. Primeiramente, o 86, ele vai subtrair o número 5, obtendo o número 81. E depois, eu vou pegar o 81 e vou dividir por 3, obtendo assim o número 27. Para um vestibular, para um exercício de Enem ou para um exercício de concurso, pessoal, não recomendo que vocês tirem provas, senão se demora muito para resolver os exercícios. Mas para resolução de estudo em casa, justamente para o Enem, para o vestibular, para os concursos, ou se você está aprendendo pela primeira vez, usar essa metodologia pode te ajudar a entender um pouco melhor como que é as regrinhas da equação de primeiro grau. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se gostou. Tire as suas dúvidas, se precisar, pode comentar as dúvidas. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha.